Olá, pessoal! O marco legal para os jogos eletrônicos e fantasy games foi aprovado na Câmara dos Deputados e aguarda a aprovação do Senado Federal para virar lei. Hoje, nós estamos aqui com o Felipe Sena, especialista em direito dos jogos e sócio do Jantalha Advogados. Tudo bem, Felipe? Olá, Ana Maria, tudo bom? Tudo ótimo. A iGaming Brasil agradece sua presença nessa entrevista. Eu queria perguntar para você a respeito da importância da regulamentação dos jogos eletrônicos e fantasy games para o mercado brasileiro. Ana Maria, primeiramente, muito obrigado pelo convite da iGaming Brasil, para falar sobre esse tema de extrema importância no mercado brasileiro. A regulamentação dos fantasy games é muito importante para diferenciar essa modalidade dos jogos de sorte e das apostas esportivas. Por quê? Os fantasy games são jogos de habilidade, aqueles jogos em que o jogador ele precisa utilizar os seus predicados mentais, seu conhecimento, por exemplo, sua análise estatística para chegar a um resultado positivo, para chegar a uma vitória. Enquanto as apostas esportivas, elas são um modelo híbrido, em que é possível utilizar esses conhecimentos, as habilidades, a análise estatística para chegar ao resultado, e os jogos de sorte, em que o jogador está sujeito a um evento randômico, né, um evento randômico simulado, em que as habilidades, as escolhas dele não interferem no resultado final do jogo. Então, a regulamentação dos fantasy games faz essa diferenciação. Fantasy games não são apostas esportivas e não são jogos de sorte. E por que muitas pessoas associam os jogos e cassinos ao crime organizado e à lavagem de dinheiro? Você acha que a regulamentação vai tirar esse tabu? Então, Ana Maria, isso na verdade não passa de um mito em mercados regulados. A associação do jogo ao crime organizado, a lavagem de dinheiro ocorre principalmente naqueles mercados onde o jogo é proibido ou não é regulado, em que não há nenhum controle sobre a dinâmica de operação desses jogos. Nos principais mercados regulados do mundo, como Las Vegas, Macau, alguns países europeus, essa associação entre jogos, crime organizado e lavagem de dinheiro não passa de um mito, que já foi derrubado há muitos anos atrás. Em Las Vegas, a dissociação dos jogos e do crime organizado ocorreu na década de 50. Então, a regulamentação e a regulação dos jogos é muito importante, porque em mercados regulados, a tendência é que essas práticas não aconteçam e os jogadores possam usufruir de um jogo honesto, confiável e sem qualquer tipo de criminalidade. Ok. Por isso, Perdão. ah, por isso, no Brasil, é muito importante que o tema seja tratado pelo poder público, porque nós temos uma demanda muito grande de jogos, nós temos uma oferta crescente, mas o tema não foi abordado e reside no proibicionismo, na lei de contravenções penais. Ok. Eu ia te perguntar, porque falam que o PL 442 vai ainda ser votado esse ano. Você acredita que sim? Então, esse é um tema bem delicado, isso depende da agenda do Congresso, em especial da agenda do Senado. Nós não temos a certeza de que ele vai ser votado esse ano, mas seria muito proveitoso ao Brasil, à indústria nacional, que esse tema fosse abordado o quanto antes. Mas não há expectativa concreta de que ele seja votado esse ano. Bom, se a gente tiver realmente a aprovação, né, e a votação da lei, que se ela virar lei, do marco legal dos jogos eletrônicos, você acha que vai mudar o que depois dessa regulamentação com relação, por exemplo, aos sites como o Rei do Pitaco e o Cartola FC? O que beneficia para eles? Ana Maria, é importante primeiro destacarmos que a gente tem dois projetos de lei importantes sobre jogos, em especial jogos online, em tramitação no Poder Legislativo brasileiro, que é o PL 44291, que é o Marco Regulatório dos Jogos de Sorte, vulgarmente conhecidos como jogos de azar, e o PL 2796, que trata dos jogos eletrônicos, dos fantasy games, jogos de videogame e afins.
Então, são aí duas modalidades diferentes. Além disso, nós esperamos o decreto que regulamentará as apostas esportivas da Lei 13.756 de 2018. Mas em relação a esses dois projetos de lei, o 44291 e o 2796, é importante desvencilhar essas modalidades, o Fantasy Game, principalmente o Rei do Pitaco e Cartola, de jogos de sorte. Por quê? Esses jogos são jogos de habilidade. O jogador precisa ir lá, analisar a estatística, analisar o, o desempenho pregresso dos atletas profissionais que são escalados nessas plataformas pelo jogador para participar. E isso se diferencia dos jogos de sorte, porque nos jogos de sorte, a estratégia do jogador ela é pouco, quase inefetiva. Há um evento randômico, uma aleatoriedade simulada para configurar os jogos de sorte, como um sorteio, como acontece na roleta, por exemplo, em que não é possível prever onde a bolinha vai parar. Uhum. Então, a principal questão que é abordada por esses projetos de ação das modalidades. Os fantasy games são jogos de habilidade, não são jogos de sorte. Por isso, eles devem ser tratados em separado em relação ao marco regulatório de jogos de fortuna ou jogos de sorte no Brasil. Ok. E você acha que os jogos, a regulação dos fantasy games são a porta de entrada para os jogos de apostas? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não. Novamente, os fantasy games eles são diferentes dos jogos de aposta, porque eles dependem muito mais da habilidade do que as apostas esportivas em si. Nas apostas esportivas, o jogador ele pode fazer análises estatísticas, pode utilizar de dados para fazer o prognóstico ali e, consequentemente, a aposta. Enquanto nos fantasy games você faz um time fictício de atletas profissionais, ou seja, você depende da performance de vários atletas. Então, a habilidade de escolher um time, de analisar as estatísticas de cada jogador para escalar esse time fictício, faz com que os fantasy games sejam bem diferentes das apostas esportivas. Além disso, nos fantasy games, a gente pode verificar uma modalidade de jogo competitivo, ou seja, um jogador está jogando contra o outro. Vou pegar o exemplo aqui, por exemplo, do Cartola e Rei do Pitaco, em que você escala um time de até 17 atletas profissionais no futebol brasileiro e você entra em ligas. Você compete com outros jogadores. Os jogadores mais bem ranqueados ao final de cada rodada são premiados. Então, nós temos um jogo competitivo em que todos os jogadores ali inseridos, eles estão sujeitos às mesmas regras e às mesmas condições. Enquanto nas apostas esportivas não há uma competitividade. O jogador está jogando contra a casa. Uhum. Então, mesmo que aparente haver uma competição, a casa ela tem mais condições de realizar prognósticos assertivos. Por isso que as apostas esportivas são diferentes dos fantasy games. Mas as apostas esportivas, como dito, elas são uma modalidade híbrida, em que as habilidades e a análise de dados e estatística do jogador fazem diferença no resultado. Perfeito. Felipe, eu queria te agradecer a sua participação, seu tempo, as suas valiosas informações e espero vê-lo em breve e que tudo saia como o esperado, né? Para o ano que vem. Obrigada. Excelente, Ana Maria. Muito obrigado.